Boa noite, Guanambi. Estamos aqui iniciando a live do Latinha. E vamos aqui convidar a professora Débora. Já está aqui presente o nosso amigo engenheiro civil, Jarbas Meira, também atuante no CREA. Nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo com a professora Débora. A professora Débora é professora da UniFG, é advogada, pesquisadora, tem mestrado pela Unimontes, de Montes Claros, e também está aí com doutorado na Universidade de Buenos Aires. E para a gente é muito prazer falar com a professora Débora e convidá-la para falar sobre direito à cidade e sobre o plano diretor. E essa live, ela está com o tema exatamente participação popular na construção de Guanambi. Porque o povo vai ter a oportunidade de conhecer o que é o plano diretor, como é que está o plano diretor de Guanambi, ele está vigorando ou não. Já estamos aqui já presente com a professora, né? Boa noite, professora Débora. Já estava fazendo a sua apresentação. Boa noite, meus queridos. Ai, que bom! Tudo bem? Como vocês estão? É um prazer contar com você aqui na live do Latinha. Nós que temos encontrado muito falhando. aí pelo Conselho da Cidade, né? Tá falhando? Falhando? Tá falhando um pouquinho. Não deu para entender a primeira parte. É a máscara. Boa noite, professora. Tirando a máscara, está dando para ouvir mais tranquilo? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Me escutam bem? Tá tudo ok aqui, estamos ouvindo. Eu só queria avisar os internautas que a gente hoje ia transmitir pela TV Latinha, pelo Facebook, mas infelizmente teve um problema técnico e a gente não pode perder essa oportunidade da terceira live do Latinha, contar com a presença da professora Débora. Aqui também nós estamos contando aqui também com o nosso amigo Jarbas Meira, que é engenheiro civil, pré-candidato a vereador pelo PT, e também ele tem uma atuação muito importante como inspetor do CREA. Né? Você já teve a oportunidade de conhecê-lo. Professora Débora, vamos iniciar essa live. Quer dar um alô inicial, Jarbas? Boa noite aos internautas e à professora Débora. Eu conheço da FG, fiz umas palestras com os alunos da engenharia e é uma pessoa importante, a gente já discutiu alguma coisa a respeito do plano diretor e agora quero ouvir a professora. Então, nós vamos iniciar fazendo uma pergunta para a professora, antes de entrar diretamente no plano diretor, que é uma coisa mais prática, né, de Guanambi, para você falar um pouco sobre a questão do direito à cidade. Qual é esse conceito de direito da cidade e a importância que tem da sociedade de Guanambi entender os seus direitos como cidadão? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer esse convite belíssimo do Latinha, um cidadão engajado, que se preocupa sempre com a população de Guanambi e em fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa terra. Né? Porque eu já me sinto, né, guanambiense de coração e consagrada aí pelo nosso povo de Guanambi. Jarbas, é um prazer estar contigo novamente, né? Já fizemos parte de algumas conversas, de alguns diálogos muito interessantes e riquíssimos. Né? Gostaria de dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? E aguardo que esse diálogo seja bem gostoso, bem prazeroso para todos nós. Bom, Latinha, voltando à questão do direito à cidade, a gente identifica que para a gente falar em direito à cidade, a gente necessita criar mecanismos para participar. Eu tenho acesso à cidade a partir do momento que eu tenho canais específicos de participação que vão possibilitar que eu, enquanto cidadã, possa participar das decisões de uma cidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, um serviço de saúde excludente, quando a gente tem um serviço de habitação que não está acessível para todos os cidadãos, quando a gente tem áreas de lazer centralizadas em uma determinada parte da cidade e que a gente observa que tem bairros que não têm esse acesso, a gente observa que não é todo mundo, que não é toda a cidade, que não é todo o município que está, de fato, tutelando o direito à cidade. Então, o direito à cidade pressupõe o acesso à cidade por todos os cidadãos daquele município.
de forma que a gente possa usufruir das funções sociais da cidade de forma mais equânime. Ir em uma determinada praça, essa praça tem que estar de fácil acesso. Se eu quiser me deslocar da minha casa para um determinado local, eu tenho que ter uma estrada que possibilita esse deslocamento. Então, direito à cidade são o acesso a todas as potencialidades e ao exercício da função social da cidade. Professora, em Guanabi, nós tivemos a oportunidade, em 2007, de elaborar o Plano Diretor Participativo de Guanabi. É a lei número 223, e ela tem um papel de ficar, ela tem como meta 10 anos de planejamento da cidade, do urbanismo da cidade. Eu queria que você falasse, primeiramente, essa lei, na prática, ela já está vencendo, ela já venceu em Guanabi, porque ela concluiu em 2017, dezembro de 2017. E nós iniciamos o processo, mas eu queria que você explicasse, primeiramente, para o povo de Guanabi, qual é o papel do plano diretor participativo e qual é a sua importância em termos da cidade. Eu vou voltar um pouquinho em relação a alguns precedentes históricos para a gente chegar nessa, de fato, importância. Então, Latinha, na década de 60, a gente verificou um movimento muito grande dos movimentos sociais, institutos de arquitetos, engenheiros, né, dos movimentos mesmo que lutavam, pedindo uma coisa: reforma urbana. Porque as condições de vida nas cidades estavam inacessíveis, principalmente para aquelas camadas mais vulneráveis. A partir desse momento, esse movimento ganhou corpo e começou a pleitear os direitos que essa cidade deve atentar e que são direitos e garantias fundamentais. Em 1988, a gente teve a Constituição, que inaugurou um capítulo excepcional para se discutir política urbana, que é representado pelo artigo 182 e 183 da Constituição. E neste artigo da Constituição, nesses artigos, falam para a gente assim: olha, eu atendo à função social de uma cidade se eu atentar para as diretrizes expostas nos planos diretores. Então, a gente verificou a necessidade da constitucionalização desse plano diretor, que foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade de 2001 trouxe para a gente que o plano diretor é obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes, que é o nosso caso, tá? E ele tem a durabilidade de 10 anos. E como etapa de durabilidade, a gente deve verificar que esse plano diretor, ele deve ordenar o desenvolvimento urbano da cidade. E para isso, deve ter sempre a participação e a prioridade da intenção da população na construção desse documento. Reforço que plano diretor é uma lei. E como a lei precisa ser seguido. Mas reforço também que o prazo é de 10 anos. Tá? Então, nós temos um plano diretor de 2007, ele venceu em 2017. Houve, de fato, algumas comissões que foram compostas para revisar esse plano diretor. E a todo momento, né, nós fazemos parte desse diálogo, desse pacto com a sociedade. A gente tem asseverado a necessidade de se retomar as discussões em cima do plano diretor. Porque sem ele, fica difícil a gente tutelar exatamente o que é o desenvolvimento urbano, né? Já você quer fazer alguma pergunta para a professora sobre a questão do plano diretor, sobre a questão do código de obras, como é que está a legislação em Guanabi em termos, além do plano diretor que já está vencido, como é que você vê a questão da legislação? Professora, veja bem, diante da sua fala, a gente vê a importância do plano diretor para o município, ou para todos os municípios na nossa macro-região, que talvez o município esteja perdendo até dinheiro, financiamentos, ou dinheiro do próprio governo federal, em função de não ter um plano diretor atualizado. Então, reforça o que você está dizendo em função da gente preparar um plano diretor para atender a sociedade, o construtor público e físico,
e conciliar essas coisas, porque a gente sabe que antigamente toda política toda construção visava mais o comércio, o automóvel, e não olhava para o cidadão. Então, a gente tem que ter um plano diretor que hoje valorize mais o cidadão do que os carros, né? Então, isso tem que ser bem preparado. E eu quero aqui enfatizar o detalhe do Código de Obras do município, que também hoje já está superado, o Guanambi já não... É de 92 esse Código de Obras. 94. 94, da gestão do Tovar. No governo do Tovar. Então, o Guanambi hoje é 3 ou 4 vezes maior do que naquela época. Então, o Código de Obras está superadíssimo, né? E aí a gente tem que trabalhar para... É importantíssimo, Jarbas, a sua fala, né? Principalmente porque a gente verifica que as normas urbanísticas, elas não são planos de governo, né? Elas são feitas e pensadas em prol da cidade, né? É para o povo, ela deve emanar do povo e ser colocada enquanto um projeto para o povo. E quando a gente tem tanto o plano diretor quanto ao Código de Obras e outras legislações, como a legislação de uso do solo, né? Como todas elas, a primeira coisa que a gente deve fazer é a leitura da cidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que o Estatuto da Cidade colocou os planos diretores enquanto obrigatórios, muitos municípios saíram fazendo planos diretores, mas que não representavam a realidade da cidade. E é isso que a gente questiona. Qual que é o conteúdo? Né? Porque o conteúdo tem que representar o anseio daquela sociedade. Será que um Código de Obras de 94 ele representa a cidade real? Porque o planejamento tem que representar a cidade real. E mais, será que o plano diretor de Guanambi de 2007 representava o real de Guanambi? A realidade de Guanambi? Ou era um instrumento que a gente chama tecnocrata? O que é o instrumento tecnocrata? Feito por técnicos, né? Obedece às diretrizes que estão colocadas pela lei, pronto, não trata das individualidades da cidade. E isso, para a gente, é um grande erro, porque abre margem para especulação imobiliária, para os agentes produtores do solo urbano, que vão, de fato, regulamentar e puxar sempre para a dominação, né, que vão repelir e afastar ainda mais dos acessos às funções sociais da cidade, essa população em vulnerabilidade social. Então, a gente tem um afastamento dos instrumentos urbanísticos. E é o que a gente precisa pensar. Essas legislações, elas precisam ser revisadas, mas elas precisam também representar a realidade do nosso município. Professora, a gente tem debatido, hoje nós temos, a partir do plano de 2007, o Guanambi constituiu, eu inclusive joguei um pouco de papel como vereador, constituiu o Conselho da Cidade, que é um importante mecanismo de participação, porque você passa a fiscalizar o plano diretor, certo? E também, hoje, quem está coordenando a própria revisão começou exatamente do Conselho da Cidade, que a senhora está fazendo, inclusive, parte desse conselho, que é importante. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Conselho da Cidade, da importância da participação da sociedade, do acompanhamento do plano diretor, e, acima de tudo, falar também dessa questão popular, porque o povo quer enxergar assim, que o plano diretor hoje é uma lei, que ela tem de só ser fiscalizada, ou ela tem de ser propositiva, e o gestor, independente de quem esteja na gestão, tem de acompanhar o que está previsto no plano diretor nas diversas áreas, de educação, de saúde, de cultura, de infraestrutura, de uso e ocupação de solo, da questão da expansão urbana, do desenvolvimento rural, desenvolvimento distrital. Então, fala um pouco dessa importância do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade, Latinha, que você também fazia parte, né, teve que sair agora, infelizmente, mas o Conselho da Cidade é uma instância que, de fato,
consolida a participação popular. Lá nós temos diversos atores, representantes do ente público, representantes do comércio, representantes do mercado imobiliário, representantes de várias camadas sociais e que dialogam de igual para igual para poder discutir todos os anseios e também as perspectivas que a gente tem na cidade. É muito importante a gente não ter somente um conselho. É necessário fomentar esse conselho, dar de fato um mecanismo para que esse conselho possa atuar de forma deliberativa nas decisões da cidade. Às vezes, a gente observa algumas prefeituras fomentando a criação de uma entidade, mas sem poder decisório, sem um diálogo efetivo, né, e sem uma participação efetiva. O Conselho da Cidade de Guanambi, pelo que a gente inclusive acompanha, ele é muito participante, muito atuante. Em tempo de pandemia, eu não sei se vocês acabaram percebendo também, mas essa participação ficou um pouco aquém. Seja pela ausência de acesso a esses meios remotos, que de fato dificulta, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso a um celular de qualidade para se conectar, seja pela suspensão das reuniões, né, que acaba prejudicando, mas o que a gente observa é que a cidade ela não parou, ela continuou. A construção civil está a todo vapor, as decisões em prol da cidade e contra a cidade continuam a todo vapor. Então, é necessário fomentar esses espaços, que não são somente os conselhos. A gente tem a associação de bairros que precisam ser consultadas. A gente tem também que fomentar essa participação através de audiências públicas, né, que falta muito. Então, a gente precisa debater, a gente precisa construir uma cidade, e se a gente vai construir essa cidade, a gente precisa da participação popular. Sem a participação, todas as regrativas urbanísticas são meras formalidades. E a gente está cheio de formalidades. A gente precisa de instrumentos efetivos que representem a vontade do nosso povo. Professora, a gente queria debater um pouco aqui a questão orçamentária. O plano diretor, ele tem uma meta de 10 anos. Né? Ele vai passar por 2 administrações e meia. Como é que é essa relação do plano diretor do ponto de vista do orçamento público? No caso de Guanambi, nós temos o plano plurianual, que é uma previsão da gestão em 4 anos. Tem a LDO, que é uma lei de diretriz orçamentária, que você vai dizer quais são as obras fundamentais. E também temos a LOA, que na prática é você definir o orçamento e ano a ano você executando as questões. Então, qual é essa relação? Porque às vezes o povo cobra muito assim. Avançou muita coisa no plano diretor, mas muita coisa deixou de ser realizada que estava prevista. Como, por exemplo, nós queríamos ter um aterro sanitário. Nós queríamos ter aqui a questão de uma estação de transbordo, que estava previsto. Essas questões ambientais. Então, como é que você vê essa questão do orçamento e a ligação prática entre o plano diretor e a concretização do sonho das pessoas nos bairros, na zona rural, nos distritos, etc. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pontuar, Latinha, é que o plano diretor de 2007, ele é pouco inespecífico, né? Ele não traz, assim, de fato, um plano, um planejamento, uma proposta de ações a curto, médio e longo prazo, né? De fato, a gente observa que ao longo do processo de composição do plano diretor de 2007, houve muita participação e colaboração da população. Mas o texto final que gerou esse plano, ele não representou muito essa participação. Inclusive, a gente já dialogou sobre isso várias vezes. E isso impede a execução, né? E se impede a execução, muitas vezes eu não consigo cobrar porque não está expresso ali e nem implícito ali. Só uma crítica, se você pesquisar no site oficial do município, você não vai achar o texto do plano diretor. Eu falo porque, assim, eu tive que ir e pegar o texto através de ofício. Então, deveria ser uma legislação que todo mundo, que todo cidadão, que todo mundo de Guanambi tenha acesso direto. Em relação ao orçamento em si, a gente verifica que, para muitos editais, para muita problematização orçamentária, é exigida a atualização do plano diretor. E o nosso plano diretor está vencido desde 2017. Então, assim, se eu tenho um plano diretor
que muitas vezes é admitido pela doutrina como plano de papel, porque não traz efetividade às ações e não representa a leitura real da cidade, ainda tem a dificuldade de imbuir a questão orçamentária, uma vez que no texto de 2007 é muito silente. Então, eu dependo de normativas esparsas para poder colocar esse orçamento, e aí que prejudica, inclusive, a participação popular em cima da questão orçamentária. Então, a questão orçamentária, ela fica prejudicada, primeiro, porque o plano não é claro em relação a isso, e deveria ter, conforme requisito, inclusive, do Estatuto da Cidade para a composição do plano, e ainda eu tenho essa dificuldade de participação popular nesse processo orçamentário, né? Então, é uma grande dificuldade que a gente acaba tendo. Você quer fazer alguma pergunta, Jarbas? Não, eu quero que reforçar a fala da professora, porque eu vejo o seguinte: essas audiências, talvez até na maneira que é colocada para a sociedade acaba não participando. Não sei se seria um problema da própria convocação, porque chama a população, mas a população não participa. Ela acha que não é obrigação dela participar de uma audiência dessa. Haja visto esse problema da barragem de rejeito que está sendo implantada, e já houve as audiências públicas, mas em Guanabi, não. Em Guanabi não teve audiência pública, não. Pois é, mas Guanabi porque Guanabi não estava no contexto. Guanabi não teve uma audiência. Pois é, mas mesmo em Caetité, a população fez o quê? Não tinha interesse porque o problema era aqui em Guanabi. O problema para eles lá não era tão grave. Então, quando a gente fala hoje se essa barragem deve ser feita ou não, eu acho que é intempestivo. Entendeu? Você pode voltar um processo desse, eu acho que vai ser mais problemático. Então, a comunidade ela tem que saber que tem que participar dessas audiências. Entendeu? Então, enquanto a gente não tiver uma sociedade participativa, todo o governo vai fazer o que ele quer e o que ele acha que é melhor. Inclusive, nessa questão... Inclusive, professor, eu queria só colocar o seguinte: a própria cobrança do movimento Vida Sim, Barragem Não, foi exatamente no sentido de questionar que teve audiência em Pindaí, teve em Caetité, mas a cidade que mais seria prejudicada, porque ela vai ser feita a 12 quilômetros de uma barragem Seraíba, que tem 50 milhões de metros cúbicos de água. E está agora cheia. Certo? E nós temos ainda o Rio Carnaby de Dentro, o Rio das Anjas e o Rio São Francisco. Aí já aproveitando, porque nesse processo de revisão, queira ou não, esse tema é um tema polêmico, não é isso, professora? Muito. Eu costumo dizer que ser cidadão garante para a gente direitos, mas também coloca para a gente responsabilidades. E uma das responsabilidades que a gente tem é o dever de participar. Participar de todos os processos. Agora, o que a gente não pode confundir é a participação, a pessoa não querer participar, não querer cumprir o seu dever enquanto cidadão, e a forma perspicaz e, assim, agilosa, estrategista de algumas pessoas de cortar essa participação popular. É isso que a gente tem que ficar muito antenado. Por quê? Porque eu verifiquei algumas audiências, inclusive convidando para poder participar de orçamento, da discussão de orçamento, que foram, por exemplo, numa segunda-feira, 13h. Quer ou não quer que o pessoal participe? Né? A questão da barragem. Eu, sinceramente, eu sou pesquisadora, estou na região desde 2013. Eu tive contato com esse assunto tem 2 anos. Eu não sabia que aqui em Guanabi teria barragem. E pasme, Jarbas, até hoje eu não tive acesso ao projeto. Não tive acesso ao projeto, por mais que eu, de fato, colocasse vários ofícios, eu sequer tive acesso a esse projeto. E nenhum de nós teve acesso. A gente já conversou com o governador do estado, a gente já conversou com a Damin,
A gente já conversou, inclusive a gente teve, cerca de 15 dias atrás, uma reunião com o Senado, entendeu? Justamente para ter acesso a esses dados. Então, assim, de fato, é a população que não quer participar desses debates, ou estou criando instrumentos para falar que não tem participação popular. A gente deve verificar isso. Outra questão também é que eu não posso ter somente uma forma de participação. A audiência não é a única forma. Se eu tenho um grande empreendimento que vai causar, de fato, impacto para a minha cidade ou para uma determinada região, porque a gente está falando de mineração, a gente está falando de atividade que vai atingir, inclusive, o São Francisco. Eu não posso oportunizar uma, duas audiências. Eu tenho que ter um canal direto para dialogar com a população. E isso não tem. Né? Então, assim, a gente verifica que muitas vezes a gente critica o cidadão, mas às vezes a gente acha que a participação é simplesmente dar informação e não é. É chamar a população para decidir aquilo que ela de fato quer, aquela cidade que ela quer construir, se ela quer ou não mineração. E eu sempre falo, nunca é tardio para a gente ter a participação. Eu acho que se o poder emana do povo, a vontade do povo ela tem que ser respeitada. Então, se a população, de fato, fundamentar, tiver acesso a todos esses documentos e demonstrar que não é viável a barragem aqui, por que não? Né? Para isso, a gente está fazendo as mobilizações. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do movimento Vida Sem Barragem Não, porque a gente tem levantado bastante essa pauta, né? E a mineração é uma pauta que nos custa muito caro, né? Muito caro. E que a participação ficou prejudicada. E quando eu falo prejudicada, eu não estou falando só da gente, não. Eu estou falando da população do entorno que foi negligenciada. Eu estou falando também de se discutir mesmo se houve ou não participação. E aí, se não houve participação, a gente deve pensar se de fato todo esse processo ele é válido, juridicamente válido. Para concluir essa fase aqui sobre a barragem da Bahia Mineração, inclusive hoje a gente analisa o seguinte: a experiência mostrou com Mariana e Brumadinho, ou a sociedade mobiliza, ou então eles vão construir da forma que eles querem. Tanto é que quando aconteceu Mariana, eles não falaram em mudar a alternativa da forma da barragem, né? Seria a montante. Então, depois, quando aconteceu o Brumadinho, eles já mudaram o projeto em função da repercussão que isso deu. E a própria mobilização em Guanabi, que a gente reuniu 7 mil pessoas e que deu a grande repercussão nacional, levou eles até mesmo a mudar um pouco a postura. E a gente sabe que o projeto está indo em vento em popa, né? Porque o projeto da FIOL está se discutindo a continuidade, a questão do Porto Sul, em Ilhéus, e também temos agora a própria questão da mineração na Bahia, né? A mineração está indo em crescimento. Agora mesmo nós estamos ouvindo aí que Caetité até Macaúbas vai vir 10 minérios estratégicos. Então, ou a gente se preocupa com o problema da preservação do meio ambiente, ou então as empresas vêm, passa 30 anos sugando as nossas riquezas, não é isso, Jabas? E deixando o povo a ver navio. Que essa história de emprego e tudo, toda vez quando vem uma grande empresa, isso rola, não é isso? Eu fico ouvindo aqui, eu falo que eu acompanho, eu participei das comissões de acompanhamento desses grandes empreendimentos, e quando chega o início de implantar, parece que é uma maravilha. Depois a gente vai vendo na prática como é que se dá, né, Jabas? Você quer dar uma opinião para a gente encerrar essa parte e entrar no debate também do plano diretor? Eu já até coloquei numa reunião que houve lá na FG, com o pessoal da BAMIN, e que veio o Luiz, o presidente do CREA, e eu não sei qual a intenção do CREA que foi para aquela reunião, eu não entendi, porque o presidente do CREA veio para defender a barragem. E eu fiquei sem entender por que ele veio para defender a barragem. E aí eu coloquei o seguinte, eles dizendo que vai ter uma quantidade de emprego enorme na região, que a empresa está entregando, mas o que a gente vê aqui na região é que só emprega a mão de obra braçal. Não tem técnicos da região trabalhando. Os técnicos são trazidos todos de fora. E eu citei o exemplo que disse que Paguanabi seria
de grande valia, a gente vê Brumado e vê Licínio de Almeida, que tem mineração há anos, e a gente nunca viu desenvolvimento dessa cidade por conta de mineração. Então, eu não vejo interesse nenhum para Guanambi ou para Caetité que mineração vai trazer benefícios para a comunidade. Uma coisa que eu queria ressaltar é que, no caso de Mariana e Brumadinho, né, eu sou mineira, né, nascida em Minas. A gente conseguiu acompanhar de perto, principalmente porque eu conheço bastante aquela região de Itabira, que foi onde começou esse processo de mineração pela Vale do Rio Doce. O que eu posso garantir é que Mariana e Brumadinho eram consideradas barragens seguras, né, sem nenhuma possibilidade de rompimento, inclusive eram admitidas como locais modelos. Havia, inclusive, escolas que faziam visitação para verificar e, de fato, imbuir essa consciência de mineração. Em nenhum momento eu gostaria de destacar que eu sou contra a mineração. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente consciente que sabe que, inclusive, a gente está falando por causa da mineração, né? A gente tem esses instrumentos tecnológicos todos por causa da mineração. Mas a minha grande crítica é em relação a discriminar a nossa história, a nossa participação, a nossa voz, o nosso território em prol de um projeto. Né? Que tipo de projeto é esse? Que herança é essa que esse projeto vai trazer para a gente? E mais, casando o tema mineração com o plano diretor, a gente verificou que alguns planos diretores, inclusive da região ali de São Paulo, já inseriram em seu texto a proibição de barragens no seu território. E eu acho que seria uma discussão excelente para o nosso plano diretor. Por que a gente vai ter uma barragem de rejeitos a 12 quilômetros com um potencial hídrico de outras 2 barragens para poder, de fato, chegar aqui em poucos minutos e exterminar com Guanambi? Como que a gente vai viver com uma bomba relógio dessas em cima das nossas cabeças? Né? Então a gente tem que repensar. E o plano diretor pode abarcar essa pauta. E ao abarcar essa pauta, que nos é cara, porque a gente está exigindo acesso à informação, quem dirá colocar num texto de lei. Mas eu sou confiante e eu luto dia após dia para a gente construir um plano diretor que constitua a nossa realidade e que possa abarcar, sim, a mineração. Professora, entrando já diretamente no tema, eu queria que você falasse um pouco da questão prática. Quais são os temas que o plano diretor pode tratar nesse processo de revisão? Porque nós vamos ter que fazer uma nova leitura de Guanambi, não é isso? Fazer uma leitura de qual é a Guanambi que nós temos hoje e qual é a Guanambi que nós queremos a curto, médio e longo prazo. Aí eu queria que você falasse um pouco quais são os temas que nós podemos abordar dentro do plano diretor para transformar o pensamento da sociedade, o que a sociedade quer, em coisa prática, porque eu acho que a crítica que você fez foi corretíssima. Nós fizemos um plano bem participativo, mas na hora de amarrar a lei, quem amarrou foram os técnicos. E aí só fez uma transposição da lei geral do Estatuto da Cidade e não amarrou aquelas questões chaves que o Guanambi precisa, como, por exemplo, a questão do IPTU progressivo, a questão do uso e ocupação de solo, área de expansão do município, o problema da especulação imobiliária, que nós temos hoje 3.500 terrenos na mão de poucas pessoas que não constroem nenhum muro. Ou seja, especula, espera a prefeitura fazer um benefício no bairro, ele se beneficia desse processo e a população fica aí, vê os problemas de lixo, resíduo sólido. Então, vamos fazer essa abordagem aí, como é que o plano trata das questões gerais da cidade. Eu tenho, assim, a gente tem uma listagem, né, de forma, assim, bem ampla no Estatuto da Cidade, que vão desde educação, saúde, assistência social, meio ambiente, né, são direito ao lazer, né, então eu tenho o genérico. Só que eu entendo que o genérico, ele pode, de fato, representar a vontade popular, mas às vezes não representa a necessidade da cidade. Então, eu sou favorável, Latinha, que essas temáticas que são fundamentais para compor esse plano diretor, ele parta de uma leitura da cidade. E essa leitura ela deve ser plural.
Por exemplo, você que é nascido, criado em Guanabi, tem uma leitura sobre a cidade de Guanabi. Eu que cheguei em 2013, eu tenho outra leitura da cidade de Guanabi. Então, a primeira pergunta que deve orientar o que deve ter no plano diretor é que cidade nós queremos. Que cidade nós queremos, não só hoje, mas daqui 10 anos. Onde a gente quer chegar? Onde a gente quer morar? Eu quero uma cidade de mineração, eu quero uma cidade com praças, eu quero uma cidade com cimento, eu quero uma cidade com vazios urbanos, porque a maioria desses terrenos que você falou estão vazios, servindo para o mercado imobiliário. Eu tenho terrenos milionários no centro da cidade e que sequer tem uma notificação para construção, né? Então, assim, a gente tem que pensar. E a gente só vai chegar a esses temas, de fato, por mais que eu tenha um modelo, eu tenho uma recomendação que foi colocado pelo Ministério da Cidade, inclusive, o extinto Ministério da Cidade, mas todas as suas resoluções valem ainda, eu preciso fazer a leitura da cidade. E eu só vou ter esses temas prontinhos depois que a gente dialogar amplamente com a cidade. A gente dividiu em 11 câmaras técnicas, né, a Comissão Revisora de Plano Diretor, e a população foi ouvida. Então, na área da saúde, foi colocado a listagem de coisas que são prioritárias para a saúde. Na área de educação, também, né? Então, eu preciso fazer a leitura da cidade. Só pensar em educação, mas qual tipo de educação que eu preciso potencializar? Guanabi é um polo educacional, a gente tem faculdades com nota máxima aqui, a gente tem universidades públicas, né? O que eu preciso mais para potencializar? E principalmente para abraçar essa mão de obra qualificada, porque eu tenho muitos estudantes, milhares de estudantes que estão saindo da faculdade e que muitas vezes a gente não tem uma política pública efetiva para abraçar esses estudantes no mercado de trabalho, né? Então é isso que eu preciso verificar, e eu só vou verificar se eu tiver uma ampla participação popular. Doutora, você colocou bem, a gente sabe da importância da Faculdade de Engenharia em Guanabi. E se a gente não tiver isso, se a gente não tiver um plano diretor bem feito, um código de obra bem elaborado, a gente não vai dar vazão para esses técnicos, entendeu? Por quê? Porque não tem exigência. Os municípios não cobram. Aqui em Guanabi, a gente ainda tem um código de obra, um dinossauro, né? E há tempos que eu venho brigando com isso, para a gente atualizar, mas o executivo não tem interesse. Não tem interesse em fazer essas atualizações. Então, o que eu vejo? Se a gente implanta esse código de obra bem elaborado em todos os municípios da região, a gente vai ter vazão para todos esses técnicos. A gente vai ter até falta de técnicos. E dá a oportunidade dos desenhistas hoje que querem fazer a função dos profissionais. Cada profissional talvez use 2, 3 desenhistas desses, entendeu? Então, essa é a importância da gente ter um plano diretor, um código de obra bem feito e dar emprego para esse pessoal que daqui um dia vai ter que pagar a faculdade e não tem o que fazer. Exato. E assim, como, Latinha? Pode comentar. E outra coisa também, sabe? Às vezes a gente fala assim, não, mas isso é responsável ou responsabilidade da entidade de classe, né? Quem tem que preocupar, por exemplo, com engenharia seria o CREA. Quem tem que preocupar com os advogados é a OAB. Gente, eu preciso de um planejamento para a cidade, para o povo. Eu não preciso de propostas estruturadas simplesmente para governo, né? A gente precisa pensar no povo. A gente precisa pensar como que a gente vai abraçar essa mão de obra qualificada, seja em qualquer área. Eu preciso ter propostas que vão pensar no nosso futuro. E do plano diretor, esse futuro são 10 anos. Né? Então, eu preciso pensar 10 anos. Eu preciso pensar além do meu governo, além da minha reeleição. Senão fica difícil.
Inclusive, Guanabi hoje é uma cidade de 90 mil habitantes, é uma cidade polo. Pra você ter uma ideia, Guanabi hoje recebe 10 mil pessoas diariamente. É claro que, mesmo no momento do Covid, você nota a movimentação de Guanabi nos dias de pico, como segunda-feira, quinta. Aliás, Guanabi hoje recebe todo dia, né? As cidades. E vai ter que pensar uma cidade não só no contexto local, né? Nós vamos ter que pensar no contexto da zona rural, no desenvolvimento rural, distrital. Como a gente vai ajudar também as outras cidades a desenvolver, porque Guanabi, como cidade polo, ela se beneficia e ela também precisa dar um retorno às outras cidades. Tanto é que no plano de 2007, para você ter uma ideia, Guanabi estava saindo da fase da monocultura do algodão e da falência. E hoje, quando a gente olha 10 anos depois, a gente falava de ensino superior, tinha só a FG, a UNEB e o IFE, né? Hoje, se você for ver a UniFG, a Unopar, os cursos à distância, a UNEB, o IFE baiano viraram grandes instituições de polo de educação. Então, o Guanabi hoje é um polo de educação, polo de saúde, polo de comércio, de serviços, energia eólica e solar que estão já em expansão. E agora estamos apostando no ecoturismo. Então, essa visão de cidade, de futuro, a gente planeja. Eu falo que eu participei de um seminário do governo do Estado, onde nós debatemos o planejamento até 2035. Quer dizer, nós estávamos pensando já há 15 anos, certo? Ou 16 anos na frente. E nós estamos exatamente discutindo a questão do sertão produtivo e o planejamento da cidade, o planejamento do futuro da região. Então, o plano diretor é isso. E eu queria que você começasse a abordar temas assim, relacionados a energia, como, por exemplo, resíduo sólido. Nós não temos aterro sanitário, temos lixão. Como é que você está vendo esses temas? Vamos pegar tema por tema e você vai fazer um ping-pong aqui com a gente. Tá. Resíduos sólidos é um tema que é extremamente caro para a gente, né? Porque a gente não tem nem coleta seletiva, né? Então fica difícil a gente verificar, mas a gente andando pelo município, a gente verifica o descarte irregular de construção civil, a gente verifica a falta de cuidado, esses terrenos vazios, esses lotes vazios têm servido para acúmulo de lixos, a gente verifica que o lixo urbano, ele é simplesmente descartado sem qualquer cuidado, né? Então a gente verifica que é um problema sistêmico. Obviamente que não é uma questão somente de Guanabi, né? A gente sabe que não é somente Guanabi. Mas se a gente está pensando em construir uma cidade que a gente quer, de fato, estar nela e criar os nossos filhos, a gente deve verificar que a temática lixo, ela está totalmente conectada com a saúde pública. Então não adianta ser um polo em saúde e não se preocupar com a questão do lixo. Em muitas cidades a gente tem coleta seletiva que dá super certo, a gente tem uma mobilização e eu sempre falo, é necessário sensibilizar a população, porque o seu lixo amanhã pode bater na sua porta e levar a sua casa, né? Se a gente verificar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, começou assim do nada? Não, não foi do nada. Guanabi está crescendo porque é um polo regional. Eu acredito que Guanabi é uma cidade assim, destaque do sudoeste baiano, né? Ela tem sua importância. Então, a gente deve verificar, primeiro, a questão da saúde, pensar essa questão dos resíduos sólidos e propor políticas públicas que sejam efetivas. Para isso, novamente, destaco a participação e o poder de decisão também, de proposição dos conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Defesa. Volta e meia a gente está vendo aí denúncia nas redes sociais sobre os resíduos sólidos, né? Então a gente deve verificar para poder trazer medidas mais enérgicas, inclusive multa. Tem várias ações que podem ser colocadas em xeque. Você quer fazer algum comentário, Jabas? O que eu quero colocar é o seguinte, em função dessa falta de atualização do plano diretor, do código de obras, o município toma um prejuízo enorme, porque quando se fala que a coleta do lixo e o destino final desses sólidos, que é caro, mas o governo federal tem dinheiro para isso tudo. O município não consegue porque não tem projetos, não tem plano, não tem nada programado. Então, a deficiência do município não é por conta de falta de dinheiro, é por falta de planejamento.
entendeu? São coisas, como aquela velha fala, né? Não faz esgoto porque ninguém vê o esgoto. E não faz também aterro sanitário porque também ninguém fica indo lá olhar o aterro sanitário. Mas o dinheiro existe. Inclusive, eu próprio tive agora, hoje nós tivemos reunião do Conselho da Cidade, estávamos exatamente debatendo o problema da coleta seletiva, que ela tem de efetivar, né, professora? Não adianta ficar só no discurso, ela tem que ter trabalho de educação ambiental, tem que mostrar para as pessoas o risco que nós estamos tendo. Eu assisti, por exemplo, professora, na semana passada, a prefeitura limpou vários focos de lixo nas saídas e em alguns pontos estratégicos de Guanambi. Eu voltei menos de uma semana, eu já estava recebendo foto das pessoas jogando os caminhões de carro de sobra de construção. Agora mesmo eu estava no pau de colher, foi feita uma limpeza por menos de 15 dias. Se você vê a situação que está lá, parece que tem mais lixo do que já estava antes, em menos de 15 dias. Então, realmente, isso é um problema que nós temos que debater. E eu queria também fazer uma abordagem agora de um outro tema polêmico, que é importante. Como é que você vê a situação da questão do Riacho dos Brindes, do Belém, que faz parte daquele trabalho que nós estamos sobre... Nós não temos hoje um comitê de bacia do Rio das Antas, nem do Rio Carnaíba, que a gente faz parte. Como é que você está vendo da importância que tem da gente recuperar, pelo menos na área pública, na área urbana, né? Porque o Riacho está dentro do urbano. Como é que você está vendo essa questão? Essa temática é bem cara, né? Porque toda vez que ela é colocada para a gente, toda decisão que vem a respeito do riacho, ela vem como um projeto de pavimentação de um riacho, né? Ela vem como uma proposta para exterminar o riacho, como se a natureza não tivesse o seu curso e como se esse curso não fosse natural, né? Então ela cobra o seu espaço. Cedo ou tarde ela cobra o seu espaço. E a gente verifica que vai ser cobrado. Então, qual que é a proposta que a gente tem para o Riacho do Belém? A gente necessita que ele seja revitalizado, respeitado. Eu sempre falo que o nosso trato com o meio ambiente tem que ser de respeito. É pedir licença, por favor, e obrigada para o meio ambiente. É verificar que se a gente tem aquele curso, se ali estão inundando as casas, não é o rio que está no lugar errado. São as casas que foram construídas no local errado. Então, a gente tem que buscar um projeto de revitalização, porque é um importante... Nós vivemos numa região semiárida, gente. O que a gente quer pavimentar riacho? Pelo amor de Deus. Então, o que a gente deve buscar? A gente deve buscar revigorar esse riacho, trazer uma proposta, de fato, de regeneração, de parque, né, para que a gente possa conseguir casar os nossos interesses com os interesses do meio ambiente. Né? Não é possível que a gente, enquanto animal racional, a gente seja tão irracional de pensar em acabar com o riacho numa região semiárida e não propor uma política pública para que ele possa ser revigorado. Então, a gente precisa, de fato, cuidar dos nossos recursos hídricos. E essa é a proposta, é fazer ali um parque para revitalizar aquele rio. As moradias irregulares, eu entendo que elas, pela irregularidade, elas não deveriam estar ali, então seria a questão de uma remoção. O riacho, ao longo do riacho, virou descarte de resíduos sólidos, de imóveis, lixão, de tudo. Então a gente está acabando com o nosso ambiente. Então, amanhã a gente reclama, mas está tendo enchente, está tendo isso, está tendo aquilo. Guanambi quase não chove. Quando chove é um desastre. Por quê? É por causa da natureza ou por causa da gente, né? Então, a gente deve trazer propostas que sejam efetivas. Inclusive, a gente já fez um projeto, né, Latinha, sobre essa questão do parque, né, de revitalização e dar o respeito que a gente necessita para o meio ambiente. Parque fluvial do Riacho do Belém. Eu me lembro que eu apresentei um projeto na época e os vereadores derrubaram o projeto falando que... Aí isso passou, né? Você vê agora, recentemente, eu não sei se você tem conhecimento, estourou o esgoto ali numa das obras que estava sendo feita e correu dentro do riacho. Houve uma mortandade de milhares de peixes dentro do riacho. Então, a gente tem eu vi, a matéria que você colocou no blog, né? Nossa, cortou o coração. Exatamente. E uma das questões que eu acho importante a gente colocar aqui, professora, que está muito relacionado,
Guanambi, há um certo tempo atrás, recebeu um prêmio de uma das cidades mais arborizadas da Bahia. E a quarta do Brasil em tempo proporcional. Mas, ouvindo os estudos do observatório, que a senhora teve a oportunidade de acompanhar, como é que você vê hoje? Guanambi está arborizada ou a cidade quente como Guanambi, que está aterrando as lagoas? Precisa rever esse problema do aterro das lagoas e a questão da arborização e da preservação, porque Guanambi assim, é uma cidade bem estruturada, mas quando a gente vai para a questão ambiental, nós temos um déficit muito grande que precisa ser solucionado. Como é que você vê essa questão da arborização e do aterramento das lagoas, que hoje é o único lixo que é aproveitado, agora não, que nós estamos cobrando que o lixo vá para o aterro, pelo menos para o lixão, né, por enquanto. Né? Como é que você vê essa questão da arborização e das lagoas da cidade? Quando saiu esse prêmio, a gente ficou muito feliz, né? Nossa, Guanambi está excelente. Mas nada como o debruçar científico, né? Então, o que a gente fez enquanto pesquisadores? A gente quantificou todas as copas das árvores existentes em Guanambi. Por imagem de satélite, a gente desenhou cada copa da árvore e verificou essa quantificação em cima de um índice. Um índice que ele é definido pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, tá? E através dessa quantificação e dessa análise do índice da Sociedade Brasileira de Arborização, a gente verificou que a quantidade de arborização que a gente tem se equipara a um deserto. Então a gente começou a questionar como que é a cidade mais arborizada da Bahia, se eu tenho uma quantidade, e essa quantidade, esse índice, é analisado em cima de habitantes, por habitantes. Então, se eu pegar essa quantidade dessas copas das árvores e verificar com a quantidade de cidadão, eu tenho equiparado a um deserto. Então, assim, a gente não sabe se foi um prêmio político, a gente não sabe se foi para privilegiar uma cidade do interior, do semiárido baiano, a gente não sabe. A gente sabe que a arborização de Guanambi, ela é deficitária, né? A gente utilizou instrumentos tecnológicos e científicos para comprovar isso. E ao longo dos últimos anos, a gente vem verificando que há uma supressão da cobertura vegetal em Guanambi. Né? Se a gente lembrar bem, há pouco tempo atrás a gente teve árvores centenárias que foram cortadas. Né? Então, a gente questiona não só a questão da cobertura vegetal, mas também as nossas memórias, né? O nosso patrimônio histórico em cima disso. Você quer fazer um... E aí o estudo está publicado em várias revistas científicas, né? A gente, inclusive, já apresentou no Conselho da Cidade. Quem quiser ter acesso, criticar também, super bem-vindo, né? Eu quero voltar um pouco, quando o Latinha falou a respeito dos aterramentos, né? Eu participei com o Latinha há um monte de anos atrás, aí, quando a gente discutiu o plano diretor, e nós definimos, naquela época, quais os espelhos d'água que Guanambi teria que ter. A gente limitou todos, tinha um levantamento de vários lagos aí, e teria que ficar como espelho d'água. E isso foi aprovado, tal, e depois a Câmara de Vereadores votou contra e liberou esses aterramentos novamente. Então, a gente tem um problema muito sério não só com o executivo, com o legislativo também. Quer dizer, você define um plano diretor e depois a Câmara de Vereadores vai e vota ao contrário. Torna a liberar tudo que é errado. Então, hoje, a gente sabe que Guanambi, se tem pouco problema construtivo, é em função da aridez, dessa falta de chuva. Porque se Guanambi chovesse mais 20% ou 10% do que chove, a gente tinha problemas enormes aí com as construções em função de estar sendo erguidas em loteamentos em áreas que foram aterradas, que a gente sabe que é lago. Então, essa coisa, o poder público tem que tomar uma atitude.
O que acontece? Quando a gente tem, né, a política urbana em si, quando eu falo política urbana, eu englobo essas e outras ações, quando ela é construída no seio da sociedade, ela engloba a participação de todos os munícipes e isso comporta também do executivo e do legislativo. Então, quando a gente tem, de fato, a participação popular, todo mundo faz um pacto com a sociedade. E esse pacto, ele não pode ser desrespeitado. E se ele for desrespeitado, cabe ao ente público, legislativo, promotoria, inclusive a própria população, denunciar, correr atrás disso para que a gente amanhã não tenha todo esse arcabouço contra nós mesmos, né? Porque a natureza, ela cobra respeito, né? Ela cobra, de fato, o nosso comprometimento, né? E aí, quando a gente vê enchentes, quando a gente vê alagamentos, a gente fala, porque Deus quis assim. Será? Vamos pensar um pouquinho, né? Inclusive agora, mesmo esse ano que teve muita chuva, nós tivemos chuva até em maio, né? Eu acompanho historicamente as cheias do Riacho do Belém na nossa cidade, né? Eu tenho hoje tudo fotografado, filmado, e você vai ver ao longo da história, em 60, 92, quando choveu, a lagoa que era a chuva, hoje virou lagoa novamente. No período de chuva, a gente vai acompanhando essa situação. E é um dos problemas que a gente precisa trabalhar, porque o Guanambi hoje não está ainda com esgotamento, nós temos só entre 55% de esgotamento sanitário, que vai para a estação de tratamento. Nós temos bairro que precisa resolver o problema de saneamento básico. Nós temos problema mais sério também em algumas áreas que acumulam, a própria lagoa está lá sem ser tratada, não tem nenhum cuidado, vira um foco de lixo, de problema de saúde. Por exemplo, eu moro ali historicamente no fundo da rua do André, que é onde passa o riacho. A Embasa, ali na feira, que é uma área estratégica que devia ter muito cuidado com a saúde, a Embasa está remetendo esgoto ali dentro. Eu até fico observando as tartarugas que viram ali perto da ponte, que eu filmo sempre, estão sobrevivendo dentro do esgoto. E a gente vê o riacho correndo, a água vem no período de chuva, dá uma certa limpeza, não demora uma semana, a Embasa remete isso. Então, eu acho que realmente a prefeitura tem de fiscalizar os conselhos, a atuação da sociedade, o que é fundamental. Exato, e essa fiscalização a gente não pode, às vezes, cruzar os nossos braços e esperar o executivo ou o legislativo. E entender também que a administração, ela não é feita só pelos nossos representantes, né? Cabe a cada população assumir o seu papel, porque, volto a dizer, ser cidadão não é só direito, é responsabilidade também. Então, a denúncia, principalmente que você faz no seu blog, Latinha, ela vai para vários olhares e, de fato, fomenta, inclusive, pesquisas, né? Então, a gente deve, de fato, provocar de forma fundamentada para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Você quer comentar, Sam? Não, tranquilo. Eu estou satisfeita, professora. Eu estou olhando o tempo aqui. Ezinho, como é que está o tempo aí para nós? Eu queria, professora, também falar uma coisa rápida que eu acho importante que a senhora faça um comentário. Guanambi hoje e a região tem muita beleza em termos de sertão. Às vezes o pessoal fala assim, turismo aqui só existe na Chapada. A Bahia está com a 10ª, tem 13 regiões de turismo. E nós estamos agora num projeto enrojado para incluir Guanambi e a região no ciclo de turismo e de ecoturismo. Então, nós temos aqui, só dentro de Guanambi, a Barraca Poço Magro, que a gente transformou em Parque Municipal de Ecoturismo, discutindo também a questão de Seraíma, que é muito linda, certo? A Serra de Monte Alto, que Guanambi faz parte através de Mutança, são 6 cidades. Como é que você vê essa perspectiva, até nesse período de Covid, que as pessoas estão com dificuldade, eu estou vendo a turma que está fazendo trilha, as pessoas que estão saindo, elas estão indo visitar essas áreas e eu tenho certeza que a gente vai ter que repensar a vida, né, pós-pandemia. Como é que você vê essa perspectiva do turismo em Guanambi? Eu acho que é um potencial produtivo e também de elevação de capital enorme com respeito ao meio ambiente, sabe? A gente precisa aliar isso. E se a gente observar, são poucos os munícipes em Guanambi que conhecem essas realidades.
né? Então a gente às vezes vê foto, mas a gente não vê ou não tem uma ação de fato para orientar a população onde que tem, como tem, não tem um material instrutivo, um site que possa solidificar isso tudo, né, para trazer para a gente as potencialidades. Diferente de outras regiões, como por exemplo algumas, né, na Chapada, que a gente vê que tem um potencial turístico, que atraem principalmente pessoas de outros países. Ele está retomando agora. Professora, nós vamos andar para o encerramento. Estamos abrindo uma nova live, né? A continuidade. E eu estava aqui exatamente falando da importância que a gente tem em Guanabi de que há novos mecanismos, porque nós temos as redes sociais, mas nós estamos agora com um projeto arrojado. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo, professora? Zildo? Está ouvindo, professora? Não está ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Está ouvindo, professora? Agora então, sim. Antes de encerrar essa live, nós estamos aqui comentando a importância que tem da gente criar um novo mecanismo de rede social em Guanabi. Né? Além das redes sociais, nós estamos fazendo uma parceria da TV Conexão Guanabi, que vai ser lançada em breve, com a TV Latinha. E é exatamente para a gente poder fazer esses debates, porque a cidade ela precisa amadurecer, ter debates qualificados, entendeu? E nós estávamos aqui encerrando falando do potencial de turismo. Queria que a senhora concluísse nessa perspectiva do turismo em Guanabi, na região, e depois nós vamos para o finalmente ouvir um pouco a fala de cada um. De Jarbas, que a gente queria agradecer, também fazer um chamamento para o acompanhamento das nossas lives toda terça-feira, às 19 horas. Eu fico muito feliz por esse canal, pelo fortalecimento desse canal, sabe, Latinha? Porque eu vejo que você é um profissional excepcional, mas, acima de tudo, um cidadão apaixonado por Guanabi, sabe? Eu me sinto muito abraçada por você aqui no município, pelas nossas parcerias e também saber que eu estou contribuindo de alguma forma, mesmo que singela, para essa promoção desse canal, no sentido de reforçarmos a necessidade da gente se unir cada vez mais em prol de Guanabi, sabe? Em relação à questão do ecoturismo, eu destaco que Guanabi tem um potencial para se tornar polo na questão do ecoturismo. As suas belezas naturais, as suas potencialidades são enormes. Muitas vezes a gente sai de Guanabi para poder ir para o Vale do Capão, para Lençóis, sendo que aqui na nossa região a gente tem essas potencialidades que muitas vezes são desconhecidas, ou porque a gente não conhece, ou porque a gente acredita que não é tão belo assim. E a gente verifica que é belo, sim, mas precisa de políticas públicas mais efetivas para poder entender que é possível ter atividade produtiva respeitando o meio ambiente. Acredito que o pacto com a sociedade deve também pressupor essa existência, né? Então, a atividade de ecoturismo é importantíssima, né? Vocês, inclusive, estão fazendo o mapeamento das figuras rupestres que a gente tem na nossa região, né? Então, a gente pode atrair vários historiadores do país, fora do país também, né? As nossas belezas são muitas. Para que acabar com elas, né? Já você quer finalizar, que depois a gente vai ouvir a professora e fazer um fechamento final dessa live. Eu quero falar para a professora, que é de lá de Minas Gerais, e conhece as cidades de Macacos, que é uma cidade de turismo forte, em função dos esportes radicais. E aqui em Guanabi a gente tem uma gama de esportistas, né, que usa aí o nosso sertão, as trilhas de bicicleta e de motocicleta, e que Guanabi podia pegar aquele exemplo para se fazer aqui. E lá é uma riqueza com essa parte. A gente tem aqui também a mesma coisa que tem lá em Macacos, só com um clima diferente, um lugar que às vezes chove mais, mas aqui em Guanabi é importante também. E isso deveria ser reforçado. E eu vou lutar para que isso aconteça um dia. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu quero dar os parabéns à minha esposa, que está completando anos hoje,
entendeu? Ganhou pontos aí. Eu deveria estar lá agora com ela, mas eu estou aqui e é importante também desejar um feliz aniversário e muita paz e alegria comigo junto, entendeu? E só isso, professor, agradeço demais, foi bom demais essa pequena reunião que a gente teve. Professora Débora, eu queria passar a palavra para a professora para fazer os agradecimentos à população, agradecer de coração, porque a senhora hoje, Carlos, é um parceiro importante. Eu digo para o pessoal o seguinte, vocês dois já são guanambienses de fato, né? Porque você já recebeu o título, mas eu acho que o amor que vocês têm dedicado à Guanambi, à universidade, ao estudo, à pesquisa, eu fico encantado. Eu falo que nós agora viramos parceiros, né? Nós viramos parceiros não só do Conselho, mas da gente debater as questões da cidade. Eu tenho feito muita palestra lá no curso de Direito da UniFG. Estamos debatendo barragem de rejeito, Lagoa de João Amaral, Lajedo Novo, Guanambi. Então, Lagedão. Estamos debatendo um bocado de coisa de Guanambi, né? Barragem Seraíba. E eu queria também passar essa palavra para a gente fazer um final aí da live. Latinha, primeiro direcionando ao Jarbas, parabéns, ganhou pontos com a esposa. No finalzinho falou assim, que seja muito feliz comigo, né? Que é uma coisa que tá difícil, né? Uns casamentos duradouros, né? Mas parabéns aí para sua esposa também. Latinha, eu me sinto muito abraçada por você, desde o primeiro momento que a gente se conheceu. A gente fala que a gente se bateu, né? Porque acho que a nossa luta é uma só. Né? A gente quer ver, de fato, o Guanambi melhor. A gente pode errar, a gente pode acertar, mas acho que o objetivo, a união dos pensamentos, dos esforços, cada um na sua área, é em prol disso, é em prol de uma sociedade que ela seja plural, que ela seja diversa e que ela, acima de tudo, seja respeitada. Né? A gente verifica que a participação popular ainda é um tema que nos é caro, né? Principalmente quando a gente fala sobre política urbana. A gente precisa criar mais mecanismos, mais instrumentos, mais canais de participação. E não adianta, gente, reforço, não adianta a gente colocar a culpa no cidadão. Né? Então, mecanismos, lives como essas, o seu blog, Latinha, tem um papel fundamental de informar. Mas a gente precisa que esses canais não fiquem vazios. Né? Que eles virem também políticas públicas, que essas lives sejam vistas também como canal de denúncia, não depreciativa. A gente não está aqui para depreciar ou acabar com o trabalho de ninguém. A gente quer demonstrar que é necessário a gente pensar além da nossa caixinha. A gente não está falando de plano de governo, a gente está falando de projeto de cidade. E quando eu falo de cidade, eu falo de área urbana, de área rural, acessível para todos os cidadãos. Eu falo de respeito ao direito à cidade, eu falo de educação, de saúde, eu falo de moradia, eu falo de meio ambiente, eu falo daquela cidade em que amanhã os meus filhos vão se sentir prazer em morar em Guanambi. O prazer que eu sinto hoje, sobretudo por participar tanto das políticas públicas de Guanambi, de cutucar, de criticar, de reivindicar essas políticas públicas, eu quero que amanhã o meu filho consiga fazer isso. E uma cidade que, com a entrada de capital, com a barragem acima das nossas cabeças, de fato, nos geram inconstâncias de que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, quem dirá os nossos filhos. Então a gente precisa pensar o nosso projeto da cidade, a gente precisa fazer a leitura da cidade. Então, parabéns, Latinha, pela live, parabéns pela proposta, muito obrigada pelo convite. Me chama sempre para poder participar com você, sempre mesmo, porque eu topo tudo, porque eu sei que você leva com seriedade. Diferente de outras pessoas que a gente não tem tanta empatia. Eu sei que você quer o melhor para Guanambi, tá? Dando um abraço para todo mundo que está aqui. Muitos comentários. Professor Rafael está aqui falando. Débora já é guanambiense, sou. E graças a Deus que pelo caminho eu encontrei pessoas tão boas, igual o Latinha, igual o professor Rafael, Jarbas, né, e todos os meus companheiros de luta. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Professora, eu queria agradecer, primeiramente pedir desculpa, mandar um abraço para a Zelma pela passagem do aniversário.
desejar felicidade, muita proteção e saúde, principalmente nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo com a pandemia. Queria agradecer a professora, porque é uma pessoa que está muito disponível, está ajudando na desenvolvimento. E queria pedir desculpa aos internautas, porque nós íamos transmitir essa live hoje pelo Facebook, pela TV Latinha no YouTube e pelo Instagram. Porque Instagram é a primeira vez que eu estou fazendo. Essa é a segunda live que eu estou fazendo no Instagram, está sendo uma nova experiência. Mas nós vamos procurar superar essa parte de dificuldade. Queria também agradecer a Lando Donato, da empresa que está hoje levantando a questão da TV Conexão. Eu queria pedir aos internautas, que estão aí agora, que acessem o YouTube e inscreva na TV Conexão Guanambi e inscreva na TV Latinha. Porque você estando inscrevendo, quando você se inscreve, você fortalece a sua rede, incorpora a sua rede, a nossa rede. Também queria dizer aos amigos que nós estamos com uma nova experiência, que é exatamente a gente ter uma televisão onde possa debater, professor, e vai ter a oportunidade. A senhora está participando para debater vários temas em Guanambi. Aqui hoje foi um apanhado do plano diretor, do direito da cidade, e, acima de tudo, eu quero dizer à população de Guanambi que está vivendo o momento do coronavírus, do Covid-19, que é um momento da gente refletir. Eu acho que a gente tem que ficar em casa, usar a máscara, se preservar. Guanambi está começando a crescer essa questão, está aumentando no Brasil, na Bahia. A gente queria ser solidário ao povo brasileiro, ao povo baiano, ao povo aqui da região. E para isso a gente tem que preservar, ficar em casa, ouvir essas lives, participar dos debates importantes, fazer a leitura, que é uma coisa importante e sadia. E, por último, quero dizer que na próxima terça-feira nós tínhamos programado para ter um debate sobre a educação de qualidade. Em função da terça-feira ser um dia que não dá para os nossos palestrantes, nós vamos ter uma data especial sobre a educação de qualidade, que vai ser uma mesa redonda com a participação da professora Vilma, da professora Marinalva, que é do campus de Caetité, e também com o Juliano, que é coordenador do Fórum Municipal de Educação. E aí nós queremos também, então, em função disso, na próxima terça-feira, nós vamos ter um debate sobre a questão de angústia, o problema do Covid, a questão do aspecto psicológico do comportamento das pessoas, com a grande figura de Guanambi, que é lá da UESB, é o professor Pedro Roberto Ives da Neves, que também foi professor, inclusive, de psicologia, do curso de psicologia da UniFG. É um guanambiense que a gente vai ter a oportunidade, na próxima terça-feira, às 19 horas, nós vamos ter esse debate. No momento oportuno, nós vamos estar falando. Então, professora, um grande abraço ao meu amigo Jarbas, desejar sucesso, porque ele está entrando agora nessa grande luta de se dispor a ser pré-candidato ao vereador do PT, com a bandeira, inclusive, de lutar pela questão do plano diretor, da legislação. Então, um forte abraço, professora, e a gente aqui, os dois, agradece a oportunidade do seu conhecimento, profissionalismo e, acima de tudo, do amor a Guanambi. Uma boa noite. Boa noite, gratidão.